Meu nome é Nicole Parker, tenho 34 anos e sou de Louisville, Kentucky. Construí uma startup de energia renovável do zero, apenas eu e meu sonho, porque para minha família eu nunca fui suficiente. 2 semanas atrás, meus pais ligaram. Nicole, disse minha mãe ao telefone, com a voz fria e afiada. Você não está pronta para se sentar conosco no jantar de Natal. Não com o tipo de convidados que vamos receber. Meu pai nem sequer tentou suavizar a mensagem. Concentre-se em provar seu valor primeiro, disse ele. Desliguei o telefone com o peito apertado e decidi que não imploraria por um lugar à mesa deles. Fiquei em casa. Enquanto eles brindavam com seus amigos da alta sociedade, eu estava na minha mesa finalizando uma proposta que poderia mudar tudo. Naquela noite, liguei a televisão e lá estava. Minha empresa SolarWave, estampada nas notícias. Meu acordo tinha acabado de quebrar recordes na indústria, um contrato de 150 milhões de dólares que fez muita gente prestar atenção. Sentei-me sozinha, assistindo meu nome brilhar na tela, provando que eles estavam errados. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar. Adivinha quem estava esperando no saguão do meu escritório? Todos sorridentes, agindo como se sempre tivessem acreditado em mim. Mas eu havia aprendido algo muito maior do que a aprovação deles poderia me oferecer. Quer saber como transformei a rejeição deles em minha vitória? Fique comigo, porque essa história está apenas começando. Crescer na família Parker nunca foi fácil. Meu pai, David Parker, era um advogado influente em Louisville, o tipo que comandava tribunais e conversas de jantar com a mesma autoridade. Minha mãe, Linda Parker, era uma jornalista respeitada, com seus artigos publicados nos principais jornais, e suas opiniões eram tratadas como verdades absolutas em casa. Meu irmão mais velho, Justin Parker, era o menino de ouro, cirurgião plástico com o nome já estampado em outdoors aos 30 anos. Minha irmã mais nova, Heather Parker, também era brilhante, uma gestora de fundos que fechava acordos milionários antes mesmo de poder beber legalmente. E havia eu, Nicole, a estranha, desenhando projetos de painéis solares em meu caderno, enquanto eles discutiam mercado de ações e processos por negligência médica. A mesa de jantar da nossa família era um campo de batalha de expectativas. Todos os domingos nos reuníamos na sala de jantar, taças de cristal tilintando, e eu sentava ali, invisível. Nicole, por que você não pode ser mais como o Justin? Dizia meu pai, cortando seu bife sem sequer olhar para mim. Minha mãe assentia. Heather já está apresentando para investidores. E você? O que está fazendo com esses projetos infantis? Minhas ideias sobre energia renovável eram descartadas como fantasias. Isso não é uma carreira de verdade, zombou Heather uma vez, revirando os olhos enquanto mexia no celular. Justin mal se dignava a comentar, ocupado demais se gabando do último procedimento cirúrgico. Eu mordia a língua, olhando para o prato, sabendo que eles nunca entenderiam. Aqueles jantares me moldaram, mas não da maneira que eles imaginavam. Eu escapava para o meu quarto e passava horas desenhando soluções para um mundo movido a energia limpa, um mundo que não dependia da aprovação deles. Eles viam minha paixão como uma fase, algo que eu superaria quando ficasse séria. Eu tinha 16 anos quando minha mãe me entregou um panfleto de uma escola de direito e disse: "É isso que sucesso significa." Rasguei o papel assim que ela saiu do quarto. Minha rebeldia crescia silenciosamente, alimentada pelas comparações constantes. Eles achavam que estavam me motivando a melhorar, mas na verdade estavam me ensinando que eu nunca me encaixaria. A única pessoa que realmente me via era meu avô, Harold Carter. Ele era diferente, um engenheiro aposentado que havia construído sua própria empresa do zero. Ele sentava comigo por horas ouvindo minhas ideias sobre energia solar. "Você tem algo especial, Nicole", dizia ele, com a voz firme e os olhos brilhando de orgulho. "Não deixe que eles apaguem sua luz." Quando eu tinha 17 anos, ele me deu um livro surrado sobre energia renovável, com as páginas marcadas pelos seus próprios sonhos. "O mundo precisa de pessoas como você", disse ele, ao colocar o livro nas minhas mãos.
Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente vista. Mas o apoio de Harold não conseguia me proteger de tudo. Aos 18, durante um jantar particularmente cruel, meu pai atacou meus objetivos irrealistas. Você está desperdiçando seu potencial, disse ele, com a voz cortante. Heather se juntou. Talvez se você se esforçasse mais, teria alguma importância. Empurrei minha cadeira para trás, com o coração acelerado, e saí da sala. Minha mãe não ligou. Justin nem levantou os olhos. Naquela noite, sentei-me em meu quarto, encarando o livro de Harold, prometendo a mim mesma que provaria que eles estavam errados. Não por eles, mas por mim. A escola também não era muito melhor. Meus professores adoravam minhas ideias, mas minhas notas sofriam porque eu passava cada minuto livre pesquisando tecnologia solar. Meus colegas me chamavam de sonhadora, meio zombando, meio com pena. Eu não ligava. Estava construindo algo muito maior que a aprovação deles, algo que poderia mudar a forma como o mundo é alimentado. Mas, cada vez que eu voltava para casa, o peso do julgamento da minha família ficava mais forte. Você não serve para isso, disse minha mãe certa vez com um tom definitivo, como se já tivesse decretado meu fracasso. Depois disso, parei de compartilhar meus sonhos com eles. Quando completei 19 anos, sentia que estava sufocando. Os Parker queriam uma advogada, um médico, um financista, não uma filha obcecada em salvar o planeta. O único que me mantinha com os pés no chão era o vovô Harold. Eles não têm o direito de definir quem você é, disse ele certa tarde, sentado na varanda, suas mãos marcadas por anos de trabalho duro. Contou-me histórias de suas próprias lutas, de como ignorou os que duvidavam dele para construir sua empresa. Você vai encontrar as pessoas certas, prometeu. Agarrei-me a essas palavras, mesmo enquanto as vozes da minha família ecoavam na minha cabeça, dizendo que eu nunca seria suficiente. No segundo ano da faculdade, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu tinha 20 anos e estudava engenharia na Universidade de Louisville, mas meu coração não estava nas salas de aula nem nos livros. Passava cada momento livre desenhando projetos de painéis solares de alta eficiência, convencida de que eles poderiam mudar a forma como o mundo gerava energia. Meu dormitório era um caos. Cadernos espalhados, cálculos rabiscados em guardanapos e artigos sobre energia renovável cobrindo a mesa. Eu não estava perseguindo notas, estava perseguindo uma visão. Mas essa visão não se encaixava no molde da família Parker. Então, em uma tarde de primavera, fui até a secretaria da universidade e abandonei o curso. A reação em casa foi imediata. Meu pai me chamou para a sala de estar, o rosto vermelho de raiva. Você está jogando sua vida fora por um sonho impossível, gritou, batendo a caneca de café na mesa. Minha mãe ficou atrás dele, de braços cruzados. Isso é irresponsável, Nicole, disse ela. Você acha que é mais esperta que todos nós? Justin, que estava visitando da sua clínica luxuosa, apenas balançou a cabeça. Boa sorte com isso, murmurou, como se eu fosse um caso perdido. Heather foi ainda pior. Você está nos envergonhando, disse, com desprezo escorrendo da voz. Eles não apenas desaprovaram minha decisão, me cortaram completamente. Sem mensalidade, sem mesada, sem rede de apoio. Eu estava por minha conta. Arrumei uma mala e mudei-me para um pequeno estúdio com paredes descascadas e uma torneira que pingava. Minhas economias eram ridículas, mal suficientes para pagar o aluguel. Foi então que meu avô Harold ligou. Sua voz estava fraca pela doença, mas suas palavras firmes. Eu acredito em você, Nicole. Dias depois, ele me enviou um cheque de $10.000, suas economias de uma vida inteira. Construa algo real, escreveu com a caligrafia trêmula. Foi a última vez que falei com ele. Ele faleceu um mês depois, e eu carreguei a fé dele comigo como uma chama. Com o dinheiro de Harold, comprei um laptop usado, um software de engenharia e uma pilha de livros sobre tecnologia solar. Batizei meu projeto de Solar Wave, uma homenagem à energia que eu queria liberar no mundo. Mas Louisville não era exatamente um centro de inovação, e eu não era ninguém,
apenas uma universitária desistente com uma ideia maluca. Para sobreviver, trabalhei à noite em uma lanchonete, servindo café para caminhoneiros e contando moedas para comprar comida. Durante o dia, estudava circuitos e armazenamento de energia na biblioteca. Rabiscava protótipos em guardanapos entre um turno e outro, com as mãos manchadas de café e tinta. A solidão era intensa. Meus antigos colegas postavam sobre estágios e festas de fraternidade, enquanto eu comia macarrão instantâneo em um quarto com cheiro de mofo. Às vezes, deitada na cama, perguntava a mim mesma se meu pai estava certo, se eu estava mesmo perseguindo uma fantasia. Mas então abria o livro de Harold e lia a nota escrita na primeira página: continue. Era o suficiente para silenciar as dúvidas, ao menos por um tempo. Comecei a entrar em contato com engenheiros locais, apresentando minha ideia em encontros comunitários em centros simples e desgastados. A maioria ria de mim. Energia solar é uma aposta perdida, disse um homem, bebendo sua cerveja. Tente algo mais prático. Mas eu continuei falando, refinando meus projetos, aprendendo a ignorar as rejeições e a focar na matemática e na física. Meu primeiro protótipo foi um desastre. Fios queimados, painéis rachados, mas era meu. Cada falha me ensinava algo novo, e eu estava chegando mais perto. Meses se transformaram em um ano. Aos 21 anos, eu estava quebrada e exausta, mas o Solar Wave estava tomando forma. Eu tinha um modelo funcional, tosco e ineficiente, gerando apenas uma fração da energia que eu desejava, mas era a prova de que eu não estava louca. Criei um site para compartilhar meus projetos e pedir feedback de qualquer pessoa disposta a ouvir. Alguns engenheiros responderam com dicas. Um deles até me enviou uma bateria para testar. Não era muito, mas era um começo. Eu estava construindo algo peça por peça, com ninguém além da memória de Harold torcendo por mim. Minha família não ligou. Nem uma vez. Eu via o nome de Ritter nas páginas de negócios do jornal, ou o rosto de Justin em outdoors de sua clínica. Os artigos da minha mãe estavam em toda parte, e os casos do meu pai faziam manchetes. Eles estavam prosperando enquanto eu mal conseguia sobreviver. Mas eu não queria a vida deles. Queria a minha. Solar Wave era minha rebelião, minha maneira de dizer que não precisava da aprovação deles para ter valor. Eu só precisava continuar, uma longa noite de cada vez. Numa dessas noites em uma cafeteria, conheci Matthew Reis. Eu tinha 23 anos, curvada sobre meu laptop em um canto, cercada por xícaras vazias e guardanapos cobertos de diagramas de circuitos. O Solar Wave ainda era apenas um sonho, um protótipo desajeitado que mal funcionava. Eu apresentava minha ideia a quem quisesse ouvir, mas a maioria das pessoas virava as costas. Então Matthew, um cara magro de óculos e camisa xadrez gasta, sentou-se à minha frente. Você é a garota dos painéis solares, certo? Perguntou com um tom curioso, não zombeteiro. Ele era engenheiro de energia, recém-saído de sua própria startup fracassada, e viu algo nos meus projetos. Isso pode realmente funcionar, disse ele, apontando para minha tela. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha. Matthew e eu começamos a trabalhar juntos, passando noites inteiras em uma garagem alugada que chamávamos de laboratório. Ele trouxe o conhecimento técnico, eu trouxe a determinação incansável. Refinamos o design dos painéis solares, tentando alcançar uma eficiência que ninguém havia conseguido. Depois de 6 meses de trabalho intenso, tínhamos um pitch deck e um protótipo que não pegava fogo, o que já era um grande progresso. Matthew sugeriu que buscássemos investidores. Eu estava cética, Louisville estava longe de ser o Vale do Silício, mas ele conhecia alguém, Denise Young, sócia da Blue Horizon Ventures. Conseguimos marcar uma reunião, e eu passei dias praticando minha apresentação, com a voz trêmula enquanto ensaiava diante do espelho. Denise era direta e afiada, fazendo perguntas que iam direto aos números. Você tem coragem, disse ela, recostando-se na cadeira. Estou dentro com 50 mil. Não era muito, mas era o suficiente para lançar oficialmente a Solar Wave. Com o investimento de Denise,
Alugamos um pequeno escritório, compramos equipamentos melhores e contratamos alguns programadores em meio período. Matthew e eu colocamos tudo no nosso primeiro grande projeto, um sistema de painéis solares para um armazém local. Trabalhamos 18 horas por dia, resolvendo problemas, ajustando cabos, modificando algoritmos e testando a produção de energia. Eu mal dormia, vivendo à base de energéticos e da emoção de estar tão perto de algo real. Matthew me mantinha com os pés no chão, contando piadas ruins sempre que eu ficava estressada. Não estamos curando o câncer, Nicole, dizia ele com um sorriso, mas estamos bem perto de energizar um armazém. Denise acompanhava tudo de perto, fazendo reuniões mensais e nos pressionando a atingir metas. Eu finalmente sentia que estava construindo algo que importava. Então tudo desabou. A instalação no armazém era nosso grande teste, e fracassamos. Os painéis superaqueceram, queimando os circuitos em menos de uma semana. O cliente desistiu do contrato, e perdemos metade do nosso financiamento. Fiquei sentada no escritório, encarando os restos queimados do nosso protótipo, com um nó no estômago. Acabou, disse a Matthew, com a voz sem vida. Tinha investido o dinheiro de Harold, minhas economias e 3 anos da minha vida nisso, e agora tudo estava em cinzas. As palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça. Você está jogando sua vida fora. Talvez ele tivesse razão. Mas Matthew não me deixou desmoronar. Falhas são dados, disse ele, jogando fora um fio queimado. Agora sabemos o que está errado. Vamos consertar. Eu queria desistir, mas seu otimismo teimoso não deixou. Voltamos à prancha. Matthew mergulhou nos detalhes técnicos, dissipadores de calor com defeito, reguladores de voltagem ruins. Eu foquei nos cálculos, recalculando rendimento energético e custos de material. Denise não retirou o investimento, mas suas ligações ficaram mais frias e seus e-mails mais curtos. Não podíamos cometer outro erro. Comecei a procurar ajuda em fóruns online, implorando por conselhos de engenheiros do país inteiro. Um cara do Oregon nos enviou um artigo sobre células fotovoltaicas de nova geração. Era uma aposta arriscada, mas acendeu uma ideia. Decidimos mudar o foco, projetando um novo painel com melhor dissipação de calor e maior eficiência. Isso significava descartar meses de trabalho, mas Matthew estava totalmente comprometido. Este é o certo, disse ele, rabiscando um novo esquema em um quadro branco. A mudança não foi fácil. Estávamos quebrados novamente, dividindo um apartamento barato para economizar. Eu pegava trabalhos freelance de programação para manter as contas em dia, enquanto Matthew vasculhava sucata em busca de peças reutilizáveis. Testávamos o novo design em nossa garagem, rodando simulações até nossos laptops superaquecerem. Pouco a pouco, começou a funcionar. Os novos painéis atingiram 20% de eficiência, melhor do que qualquer coisa disponível no mercado na época. Ainda não estávamos salvos, mas tínhamos uma chance real. Matthew e eu nos tornamos mais do que colegas, éramos uma equipe. Ele não se importava com o julgamento da minha família, nem com a falta de diploma. Ele acreditava no Solar Wave, e isso me mantinha firme quando eu duvidava de mim mesma. Estávamos construindo algo maior do que nós dois, um fracasso de cada vez. 3 anos depois, a Solar Wave começou a mostrar resultados reais. Eu não era mais a universitária falida tentando sobreviver. Matthew e eu transformamos nossa garagem em um pequeno escritório com uma equipe de 6 pessoas, incluindo programadores e um designer meio período. Nossos painéis redesenhados atingiam 22% de eficiência, superando a maioria dos concorrentes. Fechamos nosso primeiro contrato real, $200 mil para instalar painéis em uma cervejaria local de Louisville. Não eram milhões, mas era a prova de que podíamos entregar resultados. Logo, mais 2 negócios assinaram contratos, um centro comunitário e uma pequena fábrica. A notícia começou a circular, e blogs do setor passaram a mencionar a Solar Wave. Startup promissora, chamou-nos um deles. Eu imprimi aquele artigo e colei na minha mesa, um lembrete de que estávamos avançando.
Denise estava satisfeita, mas implacável. Agora vocês estão no radar, disse ela em uma ligação, com um tom puramente profissional. Não fiquem confortáveis. Ela nos pressionou a escalar e buscar clientes maiores. Matthew e eu passamos semanas elaborando propostas direcionadas a empresas regionais de energia. Eu me sentia viva, como se cada noite sem dormir finalmente estivesse valendo a pena. Pela primeira vez, imaginei que minha família poderia me ver de forma diferente. O Natal se aproximava, e eu me via entrando no jantar anual de cabeça erguida, compartilhando as conquistas da Solar Wave. Talvez meu pai balançasse a cabeça em aprovação. Talvez minha mãe perguntasse sobre meu trabalho. Talvez Justin e Heather parassem de me olhar como se eu fosse um fracasso. Liguei para casa no início de dezembro, esperando confirmar meu lugar na ceia de Natal. Minha mãe atendeu com um tom frio. Nicole, vamos receber convidados importantes este ano, senadores, COR, pessoas que realmente chegaram lá, disse ela. Você não está pronta para se sentar com eles. Fiquei paralisada ao telefone. Como assim não estou pronta? Perguntei. Meu pai assumiu a conversa. O seu projetinho ainda não chegou lá, disse ele com frieza. Volte quando tiver algo real para mostrar. Tentei argumentar, contar sobre o contrato com a cervejaria, as menções nos blogs, mas minha mãe me interrompeu. Veremos você quando estiver no mesmo nível que eles. E desligou. Fiquei no escritório olhando para o telefone, com o peito apertado. Justin nem se deu ao trabalho de opinar. Heather, a quem mandei uma mensagem depois, respondeu com uma única frase: concentre-se em alcançar o nosso nível. As palavras queimaram como fogo, ecoando cada jantar em que me desprezaram. Eu não. Estava convidada para a mesa da minha própria família porque minha startup, minha vida inteira, não era suficientemente real para o público elitista deles. Eu poderia ter implorado. Poderia ter aparecido mesmo sem convite. Mas já tinha terminado de pedir aprovação. Desliguei o telefone e voltei ao trabalho. Naquela noite, mergulhei de cabeça em uma nova proposta para Nexus Solutions, uma grande empresa de energia sediada em Kentucky. Eles haviam entrado em contato depois de ler sobre o projeto da cervejaria e estavam interessados em nossos painéis de alta eficiência. Matthew estava cético, eles eram gigantes e nós, quase insignificantes. Mas eu vi aquilo como minha chance de provar meu valor, não para minha família, mas para o mundo. Reestruturei a apresentação, calculando cada detalhe para mostrar como nossos painéis poderiam reduzir os custos da Nexus em 30%. Matthew cuidou das especificações técnicas, ficando acordado comigo para revisar cada detalhe. Denise deu seu feedback, avisando-nos que a Nexus jogava duro. Eles vão acabar com vocês se não estiver tudo perfeito, disse. Os dias se misturaram às noites à medida que o Natal se aproximava. Enquanto Louisville brilhava com luzes festivas, eu estava colada ao meu laptop, ajustando slides e rodando simulações. Matthew trazia comida para o escritório, brincando sobre nossa dieta natalina de macarrão frio. Eu mal percebia a chegada das festas. A rejeição da minha família me impulsionava, e também a avaliação positiva da cervejaria sobre nossos painéis. Estávamos perto de algo grande. Eu podia sentir. No dia 23 de dezembro, enviei um rascunho da proposta para a Nexus. A resposta veio em poucas horas. Susan Lin, a diretora de projetos, pediu uma reunião na véspera de Natal. Trabalho impressionante, escreveu. Vamos ver se consegue me entregar. Não contei nada à minha família. Eles não mereciam saber. Enquanto se preparavam para o jantar com seus convidados importantes, eu me preparava para apresentar o negócio mais importante da minha vida. Matthew e eu ensaiamos até a meia-noite, testando cada slide, antecipando cada pergunta. Eu não estava apenas lutando pelo Solar Wave. Estava lutando pelos anos em que fui chamada de sonhadora e fracassada. O e-mail de Susan ficou fixado na minha tela, um farol me puxando para frente. O Natal estava a 2 dias de distância, e eu estava pronta para postar tudo naquela reunião,
mesmo que isso significasse passar o feriado sozinha. No dia de Natal, sentei-me sozinha em frente à TV. O escritório estava silencioso, apenas o zumbido do meu laptop e o piscar da tela no nosso pequeno espaço em Louisville. Enquanto minha família brindava com seus convidados VIP, eu mergulhava em planilhas, finalizando a proposta para Nexus. Matthew tinha ido visitar seus pais, mas eu não conseguia parar. Esse contrato era minha chance de provar que era mais do que a filha não pronta deles. Eu estava acordada desde o amanhecer, verificando cada slide e cada cálculo. Nossos painéis poderiam economizar 30% dos custos da Nexus, mas eles exigiam perfeição, e eu estava determinada a entregar isso. Às 14 horas, um e-mail de Susan caiu na minha caixa de entrada. A proposta está sólida, mas o sistema de dissipação de calor precisa de ajustes. Consegue corrigir até hoje à noite? Meu coração afundou. O problema de calor era nosso velho inimigo, o mesmo que arruinara nosso primeiro projeto. Liguei para Matthew, que estava no meio da sobremesa de torta de nozes da mãe. Temos 6 horas, disse com a voz tensa. Ele não hesitou, estou a caminho. Às 15 horas, ele estava de volta ao escritório, café na mão, mergulhando nos detalhes técnicos. Desmontamos o design, focando no sistema de resfriamento. Eu rodava simulações enquanto ele redesenhava os esquemas. As horas voaram. Rabisquei equações em um quadro branco, minhas mãos tremendo de cafeína e nervosismo. Matthew encontrou uma falha no sistema de ventilação e sugeriu uma nova liga metálica para os dissipadores de calor. Isso pode elevar a eficiência para 25%, disse ele, com o mesmo brilho nos olhos que vi no dia em que nos conhecemos. Recalculei os resultados, incorporando as mudanças. Os números ficaram bons, melhores do que bons. Às 20 horas tínhamos um novo design, mais leve, mais frio e mais eficiente do que qualquer coisa que já havíamos construído. Digitei as revisões com os dedos voando pelo teclado, e enviei a proposta atualizada para Susan às 21h47. Segue a correção, escrevi com um nó no estômago. Caí no sofá do escritório, nervosa demais para ir embora. A TV exibia uma reportagem qualquer sobre promoções de fim de ano. Às 22h15, meu celular vibrou. O nome de Susan apareceu na tela. Sua solução está aprovada. Estamos fechando o contrato. 150 milhões de dólares para SolarWave fornecer painéis para nossa rede no meio oeste. Parabéns! Fiquei olhando para as palavras, com a respiração presa. 150 milhões de dólares. Não era apenas um contrato. Era um divisor de águas. Liguei para Matthew, que gritou tão alto de alegria que precisei afastar o telefone. Conseguimos, Nicole! Gritou ele. Eu ri com lágrimas escorrendo pelos olhos, sentindo a presença de Harold, a fé que ele depositara em mim tantos anos atrás. Antes que eu pudesse assimilar o que estava acontecendo, a tela da TV mudou. Última hora, disse a apresentadora. A startup de Louisville, SolarWave, acaba de assinar um contrato de 150 milhões de dólares com a Nexus Solutions, marcando um recorde no setor de energia renovável. Meu nome apareceu no noticiário. Nicole Parker, cofundadora da SolarWave. Eles nos chamaram de pioneiros da indústria. Nossos painéis foram descritos como um avanço revolucionário em tecnologia verde. Fiquei paralisada, assistindo meu rosto aparecer na televisão, o logotipo da minha empresa ao lado do da Nexus. O contrato da cervejaria, as noites sem dormir, os fracassos, tudo havia levado àquele momento. Eu tinha feito o que minha família dizia ser impossível. As palavras do meu pai ecoaram na minha mente. Volte quando tiver algo real. A frieza da minha mãe. Você não está pronta. Bem, aquilo era real. E era eu provando que estavam errados, em um palco que não poderiam ignorar. Não liguei para eles. Não precisei. O mundo agora conhecia a SolarWave, e isso bastava. Mandei uma mensagem para Matthew. Estamos no mapa. Ele respondeu com um único emoji, foguete. Minutos depois, Denise ligou.
E pela primeira vez, sua voz habitual, fria e profissional, estava cheia de empolgação. Você acaba de chacoalhar a indústria, disse. Prepare-se para o que vem a seguir. Fiquei no escritório repetindo o clipe do noticiário, deixando o peso de tudo aquilo afundar lentamente. O contrato não era apenas dinheiro, era validação. Cada dúvida, cada rejeição, cada noite em que questionei minha capacidade, tudo desapareceu. Eu não era mais a garota que eles ridicularizaram no jantar de domingo. Agora, eu era Nicole Parker, e a SolarWave estava reescrevendo as regras. Quando o relógio passou da meia-noite, desliguei a TV. Minha mente já estava correndo para o que construiríamos a seguir. O mundo estava olhando, e eu estava apenas começando. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de tocar. Às 8 horas, minha caixa de entrada já estava lotada de mensagens de repórteres locais, blogs do setor e até concorrentes. O contrato de $150 milhões entre a SolarWave e a Nexus Solutions era o assunto mais comentado em Louisville. As redes sociais fervilhavam com nosso nome, e uma estação de rádio local nos chamou de o Milagre Verde de Kentucky. Eu ainda estava no escritório, alimentada por adrenalina e café frio, quando Matthew entrou, radiante. Estamos nos Trending Topics, disse, mostrando a tela do celular. Eu ri, mas minha mente já estava focada nos próximos passos: aumentar a produção, contratar mais engenheiros, manter a Nexus satisfeita. Então a recepcionista me chamou pelo interfone. Sua família está aqui. Congelei. Meu pai, minha mãe e Heather estavam no saguão, vestidos como se fossem para um baile de gala. Justin não estava lá, provavelmente ocupado demais com seus outdoors. Caminhei até eles com o estômago revirando. Nicole, vimos a notícia, disse meu pai, estendendo a mão, todo sorrisos. Que conquista incrível! Minha mãe assentiu, com uma expressão mais suave do que eu jamais tinha visto. Estamos tão orgulhosos, disse, com uma voz quase convincente. Heather, com um blazer elegante, acrescentou: Isso é enorme, Nicole. Sério. Fique ali, esperando a armadilha. E ela veio rápido. Heather se inclinou para mais perto e baixou a voz. Conheço alguns investidores que adorariam conhecê-la. Posso organizar apresentações, pelo bem da SolarWave. Lá estava. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali porque queriam um pedaço do meu sucesso. Fechei as mãos em punho, lembrando-me dos anos de desprezo. Dos jantares em que fui ignorada. Dos anos em que chamaram meus sonhos de infantis. Do Natal em que me deixaram de fora. Vocês estão orgulhosos agora? Perguntei com a voz firme, porém fria. Meu pai ergueu a sobrancelha, surpreso com a minha reação. Quando eu estava servindo café para pagar o aluguel, onde vocês estavam? Olhei para minha mãe. Quando abandonei a faculdade para seguir isso, você disse que eu era irresponsável. Heather abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. E você, Heather, disse que eu nunca importaria. E agora quer ser minha conectora com investidores. O saguão ficou em silêncio. Matthew, parado na porta, me lançou um leve aceno, como se soubesse que esse momento era inevitável. Meu pai tentou aliviar a tensão. Nicole, só queremos te apoiar agora, disse com um tom paternalista, como se eu ainda fosse uma adolescente. Balancei a cabeça. Vocês não acreditaram em mim quando era difícil. Não tenho o direito de reivindicar isso agora que ficou fácil. O rosto da minha mãe se contraiu. Somos sua família, disse ela, como se isso apagasse tudo. Aproximei-me um pouco mais, minha voz baixa e firme. Família não diz que você não é suficiente. Família não te corta quando você está tentando construir algo. Heather bufou. Você está sendo dramática, disse ela, cruzando os braços. Estamos aqui, não estamos. Olhei para eles. Meu pai com seu terno impecável, minha mãe com sua postura perfeita, Heather com seu sorriso calculado. Eles não haviam mudado. Viram o nome da SolarWave nos holofotes e acharam que poderiam entrar e recontar a história, como se sempre tivessem estado ao meu lado.
Vocês estão aqui porque as notícias disseram para estarem, respondi. Eu construí tudo isso sem vocês. Não preciso das suas conexões nem da sua aprovação. As palavras saíram da minha boca como se um peso imenso tivesse sido retirado do meu peito. Pela primeira vez, eu não me importava com o que eles pensavam. O rosto do meu pai endureceu. Você está cometendo um erro, alertou ele. Um dia vai precisar de nós. Quase ri. Eu precisei de vocês há 10 anos, respondi. Agora não preciso mais. Minha mãe tentou estender a mão, sua voz agora mais suave. Vamos conversar melhor durante o almoço, sugeriu, fazendo um gesto em direção à porta. Podemos comemorar do jeito certo. Balancei a cabeça. Tenho trabalho a fazer, disse, voltando-me para meu escritório. Vocês conhecem a saída. Ritter resmungou algo, mas eu nem quis ouvir. Não me importava mais. Quando eles foram embora, Matthew caminhou até mim com 2 xícaras de café. Isso foi incrível, disse ele, entregando uma delas. Sorri, embora meu coração ainda estivesse acelerado. Afastar-me deles assim parecia definitivo, como se eu estivesse fechando uma porta que havia deixado entreaberta por tempo demais. Sentei-me à minha mesa e olhei para o contrato com anexos brilhando na tela. A Solar Wave não era apenas uma empresa, era minha criação, construída a partir dos meus fracassos, das minhas noites em claro, da minha resistência. Eu não precisava do almoço deles, nem do elogio que vinham me negar há anos. Eu tinha Matthew, Denise e uma equipe que realmente acreditava em mim. Isso era suficiente. 6 meses depois, a Solar Wave era um nome conhecido em Louisville. Nosso escritório fervilhava de novos contratados e nossos painéis estavam fornecendo energia para metade dos edifícios públicos da cidade. Eu tinha 27 anos e já não era mais a garota que rabiscava sonhos em guardanapos. Pare de responder às ligações do meu pai, da minha mãe e de Ritter. As mensagens que começaram polidas e depois desesperadas ficaram sem resposta. Justin nunca entrou em contato, provavelmente orgulhoso demais para admitir que estava errado. Depois daquela última conversa, percebi que não precisava da validação deles. Bloqueei seus números e segui em frente, com meu foco totalmente voltado para construir o que havia começado. Minha vida se tornou mais rica sem eles. Matthew era mais do que um parceiro de negócios agora. Era meu apoio, sempre pronto com uma piada ruim ou uma sessão de brainstorming tarde da noite. Passávamos as noites debatendo designs de painéis solares, e nossas risadas ecoavam pelo escritório. Denise, nossa investidora, havia se tornado uma mentora, guiando-me pelas complexidades do mundo corporativo com conselhos afiados. Você é mais forte do que a maioria dos CEOs que conheço, disse ela uma vez, com um sorriso raro, mas genuíno. Foi então que conheci Diane Carter, uma brilhante cientista de energia, em uma conferência. Sua paixão por tecnologia de fusão era tão intensa quanto minha determinação. Nossos encontros para tomar café logo se transformaram em algo mais profundo. Com ela, eu me sentia compreendida, não julgada. Eu também queria honrar a única pessoa que sempre acreditou em mim desde o início, meu avô, Harold Carter. Com os lucros da Solar Wave, lancei o fundo de bolsas Harold Carter, um programa de $100 mil destinado a jovens inovadores em energia renovável. Na cerimônia de abertura, fiquei diante de um auditório cheio de estudantes, segurando o mesmo livro que Harold me dera anos atrás. Isso é para os sonhadores que não têm torcida, disse eu com a voz firme. Diane apertou minha mão nos bastidores, e Matthew foi quem aplaudiu mais alto, com um sorriso orgulhoso no rosto. O primeiro bolsista, um tímido jovem de 18 anos com um protótipo de bateria solar, me lembrou de mim mesma. Eu sabia que Harold estaria orgulhoso. Olhando para trás, percebi o preço da arrogância da minha família. Eles me descartaram como um fracasso, tão envolvidos no próprio sucesso que não viram o meu florescer. Agora, eram eles que estavam do lado de fora, com suas ligações ignoradas e seus convites recusados. Eu não senti prazer nisso. Não precisei. Minha vida estava cheia,
Uma empresa próspera, um parceiro em Matthew, uma mentora em Denise, um amor em Diane. A ausência deles não deixou um vazio. Pelo contrário, abriu espaço para pessoas que realmente me valorizavam. A maior lição de toda essa jornada não foi sobre vencer ou provar que estavam errados. Foi sobre entender que meu valor nunca dependeu da aprovação deles, nem da de ninguém. Passei anos correndo atrás do respeito da minha família, mas cada rejeição, cada noite acordada, cada fracasso me ensinou que eu era suficiente o tempo todo. A Solar Wave não era apenas uma empresa. Era a prova concreta de que meus sonhos tinham peso, de que eu poderia construir algo duradouro sem a ajuda deles. No final, não fui eu quem os perdeu. Eles é que me perderam. E não porque eu fracassei, mas porque eles nunca foram capazes de me enxergar de verdade. Esse fardo, agora, não era mais meu. Era deles.